Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma leitura do livro Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis. Estamos aqui no capítulo 4, né? A festa. No sábado seguinte, a cidade revestira desusado aspecto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do meu canal. Eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Vamos lá? Estamos agora no 4º capítulo de Histórias da Meia-Noite de Machado de Assis. Se você não é inscrito, se você não viu os outros capítulos, vai lá, vai no meu canal aí, volta ao primeiro ou segundo capítulo, tá? E não se esqueça de inscrever e clicar os sininhos para as notificações, para você poder estar sempre a par das leituras. Vamos lá. Capítulo 4. A festa. No sábado seguinte, a cidade revestira desusado aspecto. De toda parte correra uma chusma de povo que ia assistir à festa anual do Espírito Santo. Vão rareando os lugares em que, de todo, se não apagou o gosto dessas festas clássicas, resto de outras eras que os escritores do século futuro hão de estudar com curiosidade, para pintar os seus contemporâneos um Brasil que eles já não hão de conhecer. No tempo em que essa história se passa, uma das mais genuínas festas do Espírito Santo era da cidade de Santa Luzia. O tenente-coronel Veiga, que era então o imperador do Divino, estava em uma casa que possuía na cidade. Na noite de sábado, foi ali ter o bando dos pastores, compostos de homens e mulheres com o seu pitoresco vestuário, e acompanhado pelo clássico velho, que era um sujeito de calção e meia, sapato raso, casaco esguia, colete comprido e grande bengala à mão. Camilo estava em casa do coronel quando ali apareceu um bando dos pastores, com alguns músicos à frente e muita gente atrás. Formaram logo ali mesmo na rua um círculo. Um pastor e uma pastora iniciaram a dança clássica. Dançaram, cantaram e tocaram todos à porta e na sala do coronel, que estava literalmente a lamber-se de gosto. É ponto duvidoso e provavelmente nunca será liquidado se o tenente-coronel Veiga preferia naquela ocasião ser ministro de Estado a ser imperador do Espírito Santo. E todavia, aquilo era apenas uma amostra da grandeza do tenente-coronel. O sol do domingo devia alumiar maiores coisas. Parece que essa razão determinou o rei da luz a trazer, nesse dia, os seus melhores raios. O céu nunca se mostrara mais limpidamente azul. Algumas nuvens grossas durante a noite chegaram a emuxercer as esperanças dos festeiros. Felizmente, sobre a madrugada, sopraram um vento rijo que varreu o céu e purificou a atmosfera. A população correspondeu à solicitude da natureza. Logo cedo apareceu ela com seus vestidos domingueiros, jovial, risonha, palreira, nada menos que feliz. O ar atrovava com foguetes, os sinos convidavam alegremente o povo à cerimônia religiosa. Camilo passara a noite na cidade em casa do padre Maciel e foi acordado mais cedo do que supusera que os repiques e foguetada e mais demonstrações da cidade alegre. Em casa do pai continuara o moço os seus hábitos de Paris, em que o comendador julgou não dever perturbá-lo. Acordava, portanto, às 11 horas da manhã, exceto aos domingos em que ia à missa, para que de todo em todo não ofender os hábitos da terra. Que diabo é isso, padre? Gritou Camilo do quarto onde estava, e no momento em que uma girândola lhe abria definitivamente os olhos.
Que há de ser, respondeu o padre Maciel, metendo a cabeça pela porta. É a festa. Então a festa começa de noite? De noite, exclamou o padre. É dia claro. Camilo não pôde conciliar o sono e viu-se obrigado a levantar-se. Almoçou com o padre, contou suas anedotas, confessou aos hóspedes que Paris era o ideal das cidades e saiu para ter a casa do imperador divino. O padre saiu com ele. Em caminho, viram de longe Leandro Soares. Não me dirá, padre, perguntou Camilo, por que razão a filha do Dr. Matos não atende aquele rapaz, pobre rapaz que gosta tanto dela? Maciel consertou os óculos e expôs a seguinte reflexão. Você parece tolo. Não tanto como lhe pareço, replicou o filho do comendador, porque mais de uma pessoa tem feito a mesma pergunta. Assim é, na verdade, disse o padre, mas há coisas que os outros dizem que a gente não repete. A Isabelinha não gosta do Soares simplesmente porque não gosta. Não lhe parece que essa moça é um tanto esquisita? Não, disse o padre, parece-me uma grande finória. Ah, por quê? Suspeito que tem muita ambição, não aceita o amor do Soares, a ver se pilha algum casamento que lhe abra as portas das grandezas políticas. Ora, disse Camilo, levantando os ombros. Não acredita? Não. Pode ser que me engane, mas creio que é isto mesmo. Aqui cada qual dá uma explicação à isenção de Isabel. Todas as explicações, porém, me parecem absurdas. A minha é a melhor. Camilo fez algumas objeções à explicação do padre e despediu-se dele para ir à casa do tenente-coronel. O festivo imperador estava literalmente fora de si. Era a primeira vez que exercia aquele cargo honorífero e timbrava em fazê-lo, brilhantemente e até melhor que os seus predecessores. Ao natural desejo de não ficar por baixo, acrescia o elemento da inveja política. Alguns adversários seus diziam pela boca pequena que o brioso coronel não era capaz de dar conta da mão. Pois verão se sou capaz, foi o que ele disse ao ouvir alguns amigos a malícia dos adversários. Quando Camila entrou na sala, acabava o tenente-coronel de explicar umas ordens relativas ao jantar que devia seguir a festa, e ouvi algumas informações que lhe dava um irmão definidor acerca de uma cerimônia da sacristia. Não ouso falar-lhe, coronel, disse o filho do comendador. Quando Veiga ficou só com ele, não ousou interrompê-lo. Não interrompe, acudiu o imperador do divino. Agora deve tudo estar acabado. O comendador vem? Já cá deve estar. Já viu a igreja? Ainda não. Está muito bonita. Não é por me gabar. Creio que a festa não desmerecerá das outras, e até em algumas coisas há de ir melhor. Era absolutamente impossível não concordar com esta opinião, quando aquele que exprimia fazia assim o seu próprio louvor. Camilo encareceu ainda mais o mérito da festa. O coronel ouvia-o com um riso de satisfação íntima e dispunha-se a provar que o seu jovem amigo ainda não apreciava bem a situação, quando este desviou a conversa perguntando: ainda não veio o Dr. Matos? Já, com toda a família. Com toda a família? Sim, com a família. Neste momento foram interrompidos pelo som de muitos foguetes e de uma música que se aproximava. São eles, disse Veiga. Vem buscar-me. Há de dar-me licença. O coronel estava até então de calça preta e rodaque de brim. Correu a preparar-se com o traje e as insígnias de seu elevado cargo. Camilo chegou à janela para ver o cortejo. Não tardou que esse aparecesse, composto de uma banda de música, da Irmandade do Espírito Santo e dos pastores da véspera. Os irmãos vestiam as suas opas encarnadas e vinham a passo grave, cercados do povo que enchia a rua e se aglomerava à porta do tenente-coronel para vê-lo sair. Quando o cortejo parou em frente à casa do tenente-coronel, cessou a música de tocar
e todos os olhos se voltaram curiosamente para as janelas. Mas o imperador, extremamente estreante, estava ainda por completar a sua edição, e os curiosos tiveram de contentar-se com a pessoa do Dr. Camilo. Entretanto, quando os 6 irmãos mais graduados destacaram-se do grupo, subiram as escadas do tenente-coronel. Minutos depois, cumprimentava Camilo os ditos irmãos graduados, um dos quais mais graduados que o outro. Não o era só no cargo, mas também e sobretudo no tamanho. A estatura do Major Brás seria a coisa mais notável da sua pessoa. Se lhe não pedisse messas a magreza do próprio Major. A opa do Major, apesar disso, ficava-lhe bem, porque nem ia até abaixo da curva da perna, como a dos outros, nem lhe ficava da cintura, como devera. No caso de ter sido feita pela mesma medida, era uma opa termo média. Ficava-lhe entre a cintura e a curva, e foi feita assim de propósito, para conciliar os princípios da elegância com a estatura do Major. Todos os irmãos graduados estenderam a mão ao filho do comendador e perguntaram ansiosamente pelo tenente-coronel. Não tarda, foi vestir-se, respondeu Camilo. A igreja está cheia, disse um dos irmãos graduados, só se espera por ele. É justo esperar, opinou o Major Brás. Apoiado, disse o coro dos irmãos. Demais, continuou o imenso oficial. Temos tempo e vamos para longe. Os outros irmãos apoiaram-se com gestos dessa opinião do major, que, ato contínuo, começou a dizer a Camilo os 1000 trabalhos que a festa lhes dera. A ele e aos cavaleiros que acompanhavam naquela ocasião, não menos que o tenente-coronel. Como recompensa dos nossos débeis esforços, Camilo fez um sinal negativo a essas palavras do major. Temos consciência de que a coisa não sairá de todo mal. Ainda essas palavras não tinham bem saído dos lábios do digno oficial quando assomou à porta da sala o tenente-coronel, em todo o esplendor de sua transformação. Camilo perdera de todo as noções que tinha a respeito do traje e as insígnias de um imperador do Espírito Santo. Não foi, pois, sem grande pasmo que viu assomar à porta da sala a figura do tenente-coronel. Além da calça preta que já tinha no corpo quando ali chegou Camilo, o tenente-coronel envergara uma casaca que, pela regularidade e elegância do corte, podia rivalizar com as dos mais apurados membros do Classino Fluminense. Até aí ia tudo bem. Ao peito, rutilava uma vasta comenda da Ordem da Rosa, que não lhe ficava mal, mas o que exerceu a toda a expectação, o que pintou no rosto do nosso Camilo a mais completa expressão de assombro, foi uma brilhante e viçosa coroa de papelão forrada de papel dourado que o tenente-coronel trazia na cabeça. Camilo recuou um passo e cravou os olhos na insígnia imperial do tenente-coronel. Já não lhe lembrava aquele acessório indispensável em ocasiões semelhantes. E tendo vivido 8 anos no meio de uma civilização diversa, não imaginava que ainda existissem costumes que ele julgava enterrados. O tenente-coronel apertou a mão a todos os amigos e declarou que estava pronto a acompanhá-los. Não façamos esperar o povo, disse ele. Imediatamente desceram a rua. Houve no povo um movimento de curiosidade quando viu aparecer à porta a opa encarnada de um dos irmãos que haviam subido. Logo após atrás apareceu outra opa e não tardou que os restantes opas aparecessem, também flanqueando o vistoso imperador. A coroa dourada, apenas o sol lhe bateu de chapa, entrou a despedir faíscas quase inverossímeis. O tenente-coronel olhou a um lado e a outro, fez algumas inclinações leves de cabeça, uma ou outra pessoa da multidão, e foi ocupar o seu lugar de honra no cortejo. A música rompeu logo uma marcha que foi executada pelo tenente-coronel,
a irmandade e os pastores na direção da igreja. Apenas da igreja avistaram o cortejo. O sineiro, que já estava à espreita, pôs em obra as lições mais complicadas do seu ofício, enquanto uma girândola, entremeada de alguns foguetes soltos, anunciava às nuvens do céu que o imperador divino era chegado. A igreja houve um rebuliço geral. Apenas se anunciou que era chegado o imperador. Um mestre de cerimônias, ativo e desempenado, ia abrindo alas, com grande dificuldade, porque o povo, ansioso por ver a figura do tenente-coronel, aglomerava-se desordenadamente e fazia a obra do mestre de cerimônias. Afinal, aconteceu o que sempre acontece nessas ocasiões. As alas foram se abrindo por si mesmas e ainda que, com algum custo, o tenente-coronel atravessou a multidão, precedido e acompanhado pela Irmandade até chegar ao trono que ele se levantava ao lado do altar-mor. Subiu com a firmeza os degraus do trono e sentou-se nele, tão orgulhoso como se governasse dali todos os impérios juntos do mundo. Quando Camilo chegou à igreja, já a festa havia começado. Achou um lugar sofrível ou antes inteiramente bom, porque dali podia dominar um grande grupo de senhoras, entre as quais descobriu a formosa Isabel. Camilo estava ansioso por falar outra vez a Isabel. O encontro na estrada e a singular perspicácia de que a moça dera prova nessa ocasião não lhe haviam saído da cabeça. A moça pareceu não dar por ele, mas Camilo era tão versado em tratar com o belo sexo que não lhe foi difícil perceber que ela o tinha visto e intencionalmente não voltava os olhos para o lado dele. Essa circunstância, ligada aos incidentes do domingo anterior, fez-lhe nascer no espírito a seguinte pergunta: mas que tem ela contra mim? A festa prosseguiu sem novidade. Camilo não tirava os olhos de sua bela charada. No que já lhe dava, mas a charada parecia refratária a todo o sentimento de curiosidade. Uma vez, porém, quase no fim, encontraram-se os olhos de ambos. Pede a verdade que se diga que o rapaz surpreendeu a moça ao olhar para ele. Cumprimentou-a. Foi correspondido. Nada mais. Acabada a festa, foi a Irmandade levar o tenente-coronel até a casa. No meio da lufa-lufa da saída, Camilo, que estava embebido a olhar para Isabel, ouviu uma voz desconhecida que lhe dizia ao ouvido: veja o que faz. Camilo voltou-se e deu com um homem baixinho, magro, de olhos miúdos e vivos, pobre, mas asseadamente trajado. Encararam-se alguns segundos sem dizer palavra. Camilo não conhecia aquela cara e não se atrevia a pedir a explicação das palavras que ouvira, conquanto ardesse por saber o resto. Há um mistério contínuo, o desconhecido. Quer descobri-lo? Houve algum tempo de silêncio. O lugar não é próprio, disse Camilo, mas se tem alguma coisa a me dizer, não descubra o senhor mesmo. Não, descubra o senhor mesmo. E dizendo isso, desapareceu no meio do povo. O homem baixinho e magro, de olhos vivos e miúdos. Camilo acotovelou umas 10 ou 12 pessoas, pisou uns 15 ou 20 calos, pediu outros tantos perdão da sua imprudência, até que se achou na rua, sem ver nada que parecesse com o desconhecido. Um romance, disse ele. Estou em pleno romance. Nisso, saíam da igreja Isabel, Dona Gertrudes e o Dr. Matos. Camilo aproximou-se do grupo e cumprimentou-os. Matos deu o braço a Dona Gertrudes. Camilo ofereceu timidamente o seu a Isabel. A moça hesitou, mas não era possível recusar. Passou o braço do jovem médico e o grupo dirigiu-se para a casa onde o tenente-coronel já estava
e mais algumas importantes da localidade. No meio do povo havia um homem que também se dirigia para a casa do coronel e que ele não tirava os olhos de Camilo e de Isabel. Esse homem mordia o lábio até fazer sangue. Será preciso dizer que era Leandro Soares? Bom, pessoal, chegamos ao fim do 4º capítulo. Se você quer ver o 5º capítulo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho. E até um próximo vídeo.